Quem é Deus e quem é você? Bem, nós temos falado todos os dias sobre Deus e nós, seres humanos. Quem é Deus? Como Ele age? E quem somos nós? Como agimos? É de suprema importância para você entender a sua própria condição. Como você está? Porque se você não enxergar a sua própria condição, como você vai cuidar de si mesmo? Não é verdade? E se você tem uma referência, que é Deus, se você não observa quem é Deus, como que você vai orientar a si próprio do que você tem que fazer? Então, é necessário você conhecer quem é Deus e quem é você. Bem, nós vamos falar o que você faz com a oportunidade. Será que você distrai com as oportunidades? E quando que vem a oportunidade? Que hora que ela surge? Vamos saber através da palavra de Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. Então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e depois ele tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Interessante é que o Senhor Jesus, quando ele viveu entre nós aqui neste mundo, ele tirava tempo para ir ao monte, como ele tirava tempo para ensinar. Logo pela manhã ele foi para o templo e o povo vinha ter com ele. E aí? Jesus assentou-se e ensinava. Sabe, o que isso diz para a gente? De Jesus sentar-se e ensinar, que ele valorizava aquele povo, que ele cuidava daquele povo, que ele sabia que aquele povo precisava aprender. Então, ele aproveitava o tempo dele para falar com o Pai, para ter o seu momento pessoal com Deus Pai, e para dar oportunidade a outras pessoas. Por exemplo, quando ele foi para o templo, ele foi lá para dar oportunidade a outras pessoas. E as pessoas, o povo, vinha ter com ele. Agora, por que o povo vinha ter com ele? Porque Jesus sempre dava algo ao povo. Ensinamento, orientação. Jesus sempre estava agindo, ou seja, dando. E o que aconteceu com isso? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Sabe, os escribas e fariseus com inveja da popularidade do Senhor Jesus, porque o povo vinha ter com Jesus. E Jesus dava atenção, porque você sentar e ensinar é você dar atenção. E quantas vezes você não dá atenção às pessoas que passam na sua vida? Às vezes você vai à igreja, você ora, você lê a Bíblia, você dá o dízimo, você dá a oferta. Mas as pessoas que vêm ter com você, é como se você não observasse elas. É como se você não valorizasse elas. E isso também diz, quando você não valoriza essas pessoas, porque isso diz que você também não valoriza a si próprio. Quando Jesus ia ao Monte das Oliveiras, ou aos montes, ele sempre falava com o Pai. Então, a forma com que Jesus
se relacionava com o Pai, era também a forma com que ele se relacionava, ou seja, ele cuidava do povo, pois Deus Pai havia enviado o Senhor Jesus para dar a vida pelo povo. Imagina, você dar a vida é você dar tudo de si. E as pessoas hoje em dia, elas estão muito focadas no seu mundo, na sua família, no seu trabalho, no seu sucesso. Elas não estão pensando nas pessoas, nas almas que vêm ter com elas. Elas não aproveitam a oportunidade. E, obviamente, não têm experiências com Deus. Se eu dou para você, se eu passo a dar para você, se eu ensino, se eu me preocupo, isso é porque eu valorizo a minha própria vida com Deus. Eu tenho meu tempo com Deus. E esse tempo com Deus me faz eu cuidar da minha alma, daquilo que eu sinto, observar o que eu tenho sido. E eu sei que ao observar o que eu sinto, como eu ajo, como eu sou tentada até a agir mal, até a desanimar, né? Eu sou tentada, às vezes, pelas dificuldades, a ceder para o mal. Mas a palavra de Deus sempre me ensina a me enxergar. Ou seja, esse momento do monte, que eu realmente tenho que subir, eu tenho que desfazer das minhas ocupações terrenais, físicas, para me elevar até Deus e observar o que eu tenho sido e qual é o pensamento de Deus a meu respeito. Quando eu leio a Bíblia, quando eu falo com Deus, é o resultado daquilo que eu tenho observado de mim mesma. Bem, já falei tanto, não é verdade? Vamos a uma trilha musical e eu vou deixar você agora com essa tarefinha. Por que não você não pensar no que você tem feito com a sua oportunidade? Será que você tem sentado e ensinado? Da mesma forma como você tem recebido de Deus? Será que você tem esse tempo onde você vai ao monte falar com Deus? Você tem o seu relacionamento com Deus? Bem, esse momento é com você e já voltamos após a trilha musical. Pensou direitinho? Pois é. Quando você começa a procurar sobre quem você tem sido, é como que você está procurando o que é justo. O que a palavra de Deus, como Deus age, como Jesus agiu e o que você age. Essa forma de você ler a Bíblia, de você meditar,
de você procurar, é a forma que mostra um interesse da sua parte. Então, quando você lê a Bíblia, quando você medita, não é para que você cumpra com o seu dever diante de Deus. É porque você precisa ter os pensamentos de Deus e diferenciar o que é seu, o que você faz de errado para você corrigir. É isso que a palavra de Deus me ensina. E é isso que a fé inteligente me faz. Ela me ensina. E eu tenho que ser humilde para realmente reconhecer as minhas falhas e agir, obedecer da forma que ela me orienta. E o que aconteceu? Jesus foi para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Vamos ver agora o que acontece com Jesus em relação a essa situação onde a mulher foi apanhada em adultério, ou seja, ela era casada e estava tendo um relacionamento com outra pessoa que não era o seu marido. Ela foi apanhada nessa situação e trouxeram para o Senhor Jesus. E quem foi que trouxe essa situação? Os escribas e fariseus. E sabe, às vezes não é nem necessário ter escribas e fariseus fazendo isso com a gente, mas às vezes uma situação nos provoca, uma situação que é contrário a gente. Imagina trazer uma coisa que é contrária a você, ao quem você é, e traz publicamente. O que você faz? E os escribas fariseus, trouxeram essa mulher. Se eles trouxeram essa mulher apanhada em adultério, eles já estavam assistindo essa mulher, não é verdade? E eles já planejavam apanhar ela em adultério para justamente trazer para o Senhor Jesus e pegar ele desprevenido com a situação. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O Senhor que é correto, o Senhor que é perfeito, o Senhor que diz que é filho de Deus, que o seu pai é Deus. Eu quero ver agora o que o Senhor faz diante de uma situação onde a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que você diz? Eles fizeram isso, e a Bíblia diz aqui, isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Ou seja, colocando Jesus à prova para ter o que acusar o Senhor Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Olha só, se você fosse provocada a essa situação diante das pessoas, testando você, será que você estaria calmo? Jesus estava inclinando-se e escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E Jesus não fez nada. Jesus não tinha pecado. Ele podia apedrejar aquela mulher. Ele é perfeito. Não havia pecado no Senhor Jesus. Nunca houve e nunca aconteceu dele ser reprovado. Mas aqueles escribas e fariseus, eles tinham a má intenção de trazer um tumulto para que acusasse ao Senhor Jesus. Se fosse no seu caso, hein? Se fosse no meu caso, hein? A pessoa tentando me provocar, o que eu faria? O que você faria? Bem, tudo diz a respeito do que eu faço com a minha oportunidade. O meu tempo com Deus. Jesus, ele tinha tempo com o Pai. Ele tinha seus momentos a sós com o Pai.
depois que ele tinha os seus momentos a sós com o Pai, ele estava disponível para servir ao povo. Sabe, eu pergunto para você, será que você é essa pessoa tão atarefada, tão cheia de coisas para fazer, que tudo que você valoriza é a sua reputação diante das pessoas? Você fica muito nervoso, você te acusa, se testa você fica fora de si, ou seja, você se deixa levar na carne. Sabe quando pega a gente desprevenido? Aí que vem à tona o que eu tenho preparado para a minha vida espiritual. E você também. Jesus, de uma forma assim, sem baixar o nível, e como eles insistiam, os fariseus, os escribas, endireitou-se, porque ele estava inclinado, escrevendo na areia, e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra, como se ele tivesse pecado, porque se ele atirasse, ele mostrava que ele não tinha pecado e ele tinha direito. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, a consciência é um pedaço de Deus em cada ser humano, que a consciência mostra o que é certo e o que é errado. Saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Por que os mais velhos? Porque os mais velhos pecaram mais. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Como é que você vê uma pessoa que está agindo mal? Será que você acusaria, entraria na roda dos escarnecedores para zombar daquela pessoa que fez mal? Ou você se manteria na posição de servir, de dar oportunidade? Bem, essa pergunta, essa resposta, só você pode responder.